E aí, fã de futebol, beleza? Felizmente, o futebol feminino tem crescido muito aqui no Brasil nos últimos anos, ganhando mais visibilidade, atraindo novos investimentos e ganhando importância também, né? O convidado do vídeo de hoje, o nome dele é Douglas Libonório, ele é preparador físico do time feminino do Internacional e conversou comigo sobre a trajetória dele e também sobre esse cenário do futebol feminino aqui no Brasil. Então, se você ficou interessado, fica ligado aí e bora pro vídeo. Douglas Libonório, gostaria de começar agradecendo a sua participação aqui no canal. Fiquei muito feliz quando você aceitou participar. E a primeira pergunta que eu costumo fazer é sobre a sua formação acadêmica, né? O que você estudou, aonde você estudou, cursos que você fez depois de formado também. O que você puder contar para mim. Eu agradeço pelo convite, fico feliz de poder compartilhar a trajetória, algumas informações que podem enriquecer, né, o conhecimento de outras pessoas e dar um norte, uma diretriz para alguns seguirem algum caminho, né, que queiram seguir nessa área, ou tem outros esportes também, porque a princípio é tudo o mesmo caminho, né? É bem próximo, só difere mesmo o esporte. Eu sou formado em esporte pela UEL, entrei em 2010 na faculdade, entrei bem novo, com 17, e saí em 2013. Fechei em 2013, né? 4 anos formado em esporte. Eu só fui fazer uma pós-graduação em 2019, foi quando eu consegui um emprego um pouquinho mais estável. Aí eu fiz treinamento desportivo, sou formado em pós-graduado em treinamento desportivo pelo Uninter, e no ano seguinte, 2020, eu fiz uma pós-graduação em Fisiologia do Exercício também pelo Uninter. Né? Então, eu tive a possibilidade de fazer essas duas. E em relação a cursos, eu tenho alguns cursos da CBF Academy, tenho FMS, eu fiz preparação física nas categorias de base da CBF Academy, fiz força, potência e velocidade da CBF Academy também, né? Então, aí a gente tem um currículo um pouquinho enriquecido, mas assim, isso aí é sempre buscando melhorar e sempre buscando mais coisas, né? Eu já, recentemente, a gente fez uma Ladies Cup, eu fui um dos palestrantes da Ladies Cup, né, que é um campeonato feminino que recentemente foi no seu segundo ano, ano passado, e o Inter participou nos 2 anos que teve, e nesse último ano eu fui palestrante também, né? Então aí foi legal, são coisas que vem acrescentando, né? E aí a possibilidade mais para frente de fazer mais cursos e aí se aprimorar cada vez mais. Boa, boa. Eu assisti essa palestra, inclusive está no YouTube, né? Assisti Tá um no YouTube. tempo atrás. Foi uma palestra curtinha ali, eu tentei mostrar um pouquinho como que é a minha visão de preparação física, né? Fica o convite aí para quem quiser ver, pode entrar no meu canal no YouTube, lá tem a palestra na íntegra, e é para tentar mostrar um pouquinho como que é esse processo da fisiologia, do treinamento desportivo dentro de um clube, o que eu considero importante, né, nesse contexto, com uma equipe multidisciplinar, como que a gente pode analisar, avaliar uma atleta, o que a gente pode tirar dela. Eu falei um pouquinho daquele, nada tão profundo, porque o tempo foi pouco, né, 20 minutinhos, mas falei um pouquinho ali para ter um norte, né, para a gente poder passar para o pessoal. Sim. Os princípios do treinamento, eu lembro, sim. Sim, Foi bacana. exatamente. A cartilha do preparador físico, né? É, O básico, que dali você tira todo o contexto de trabalho. exato. Agora eu queria te perguntar sobre a sua trajetória profissional. Eu sei que hoje você trabalha no futebol feminino, mas no começo você trabalhava no futebol masculino. Então, se pudesse contar aí um pouco pelos clubes que você passou e se sempre foi com a função de preparador físico também, ou se você desempenhou outras funções. Eu comecei em 2010, quando eu entrei na faculdade, eu entrei na Junior Team. Tinha um projeto lá para a gente poder estar dentro de um clube, vivenciar, ver como que funciona, né? E aí entrei como estagiário em 2010, né? Colocando pratinho no campo, olhando. No segundo semestre de 2010, eu fui promovido para montar treinos e como preparador físico estagiário da categoria sub-15. Então, deu certo, ficando, montando os treinos. E aí acabou acontecendo de eu estar auxiliando, ser do sub-15 e estar auxiliando no sub-17. E aí o preparador físico do sub-17, que era o nosso professor, o Márcio Teixeira, ele teve que resolver algumas situações, até que ele estava na época fazendo doutorado dele. E aí eu assumi o sub-17, onde fui campeão
paranaense em 2012, Paranaense Sub-17. Então, eu estava com quase 20 anos, 19 anos ali, sendo campeão paranaense Sub-17. Então, a idade de felicidade era 3 anos. No ano seguinte, eu continuei na categoria Sub-17, auxiliando no profissional, auxiliando na categoria Sub-18, e novamente aconteceu a mesma coisa. O preparador físico teve que sair, eu assumi a categoria Sub-18 e nós fomos vice-campeão paranaense Sub-18 em 2013. E aí foi onde eu fechei meu ciclo por causa da faculdade. Então, acabou a faculdade, aí eu saí da Junior Team. E aí, quando eu saí da faculdade, eu fiquei num hiato, que é, assim, o problema de quando você sai da faculdade, se você não tem alguma coisa, teoricamente, vamos colocar em graça, engatilhado para você já ir, você dá um pouquinho de patina um pouquinho, porque o futebol ele é um pouco complicado de você entrar no meio. E aí o que acontece? Você percebe que é o famoso QI, quem indica, né? Esse no futebol acontece. E aí eu não tinha o QI, o famoso QI, né? E aí eu fiquei patinando um pouquinho, patinando, trabalhei no União Barbarense, por envio de currículo, me chamaram, trabalhei um mês ali, né? Aí deu um problema no meu CREF, acabou não saindo, e aí eu retornei, me mandaram embora porque eu não tinha o CREF. Aí quando eu cheguei, depois de 3 semanas, saiu meu CREF. Isso acontece, infelizmente. Aí nesse ano de 2014, eu fiquei trabalhando em algumas academias na cidade, lá em Jaú, onde eu sou natural de Jaú, né? E aí, no final do ano, eu fui num projeto que tinha numa cidade do lado, chama Mineiros Tietê, e lá eu conheci o preparador de goleiros. E esse preparador de goleiros, eu trabalhei com ele. Ele tinha um amigo que estava trabalhando no Tanabi, no Esporte Clube. E aí ele estava precisando de um preparador físico. E aí ele sabia que eu estava trabalhando, que eu trabalho bem, gostou do meu trabalho, a gente se conheceu. Ele me indicou para o técnico. E aí o técnico falou: não, vem para cá e vamos tentar um novo, vamos ver como que funciona, né? Se o trabalho vai encaixar. E aí, com esse técnico, eu fiquei 4 anos trabalhando com ele. Então isso aí foi uma coisa boa, porque você aprende outras... clube menor, você aprende outras funções. E no clube menor, você aprende outras características de trabalho, outros meios e métodos de trabalho, dependendo do técnico que você passa, né? Então, com esse técnico, eu fiquei em 2015 no Tanabi, onde fizemos uma campanha histórica, passamos de fase na Copa São Paulo, chegando numa segunda fase, perdendo para o Sport. O clube nunca tinha passado de fase na Copa São Paulo. E no ano seguinte ele saiu e foi para o Vossen, em 2016. Então, em 2015 eu trabalhei no Tanabi, em 2016 eu fui com ele para o Vossen. Aí disputamos o Campeonato Paulista da segunda divisão, e no final do ano eu fui chamado, como teve uma parada, né? Tipo, acabou o Sub-20, o Vossen não disputava a Copa São Paulo, então eu acabei ficando um tempo parado. Então eu fiquei mais ou menos ali em torno de outubro a novembro, e aí me chamaram em dezembro para ir para Votuporanguense fazer a Copa São Paulo lá. E aí eu fui para Votuporanguense, fiz a Copa São Paulo, fizemos história, passamos de fase também, perdemos para o Náutico em 2017, né? Retornei no mesmo ano de 2017 para o Vossen, para seguir a campanha. Fizemos o Campeonato Paulista da segunda divisão e também o Paulista Sub-20. E aí eu fui embora também, porque acabou o campeonato, acabou não subindo, então você não tem uma Série A3, e os clubes de menor expressão, eles acabam contratando você para temporada só de campeonato. Então você não fica um ano trabalhando. Você não tem calendário, manda embora porque eu gasto mais e eles não querem ter gasto, né? E aí, nesse ano, o técnico acertou no Bonifácio. Então, aí, no final de 2017, eu já fui para o José Bonifácio. A gente fez uma... Desculpa, eu tô morando em prédio, aí o vizinho chega, o cachorro fica todo feliz. E aí, eu comecei a ouvir o latido, eu falei, será que é aqui ou será que é lá? Não, esse é aqui mesmo. Primeiro ano que o Bonifácio iria disputar a Copa São Paulo. Fizemos um bom campeonato. Infelizmente, acabamos não passando de fase, né? Porque pegamos uma chave forte. E aí, no ano seguinte, a gente fez o campeonato pelo José Bonifácio. E aí eu saí do José Bonifácio no final do ano, pela mesma situação. Fez o Campeonato Paulista, acabou o ano. E nesse meio tempo, eu conheci eu fiz um curso da CBF, onde eu conheci
um preparador físico do Taubaté, no futebol feminino, e ele falou que estava abrindo o processo seletivo na Ferroviária. E aí ele me mandou... Ferroviária de Araraquara. Ele me mandou um folder. Aí falou, não sei se interessa para você trabalhar no feminino. Ele falou, mas tá vindo lá, eu acompanho, a gente se conhece e tal, acompanho o trabalho, acho que é legal você tentar, né? Tem qualidade, sabe trabalhar. Falei, beleza, vou mandar o currículo lá. Peguei e enviei o currículo por e-mail. Então, até agora, até hoje, nesse contexto, só tive um QI, que foi que me indicou para começar no Tanabi. E aí, em 2019, eu comecei a trabalhar no futebol feminino, realmente, né? Uhum. Então, aí, eu fui para Araraquara, me mudei para Araraquara, e aí comecei a trabalhar onde a gente fez o Campeonato Brasileiro Feminino, onde a gente fez o Campeonato Paulista. Na época, no meio do caminho, acabou da gente ter classificado para a Libertadores da América Feminina, por desistência de algumas equipes, né? Então, a classificação foi para a Ferroviária, devido à classificação dela no campeonato anterior. Aí eu fiz os Jogos Abertos, né? Do interior também em São Paulo. E foi nesse ano que, teoricamente, começou minha carreira a dar uma guinada, começou a dar um up na carreira. Eu fui campeão brasileiro, fui campeão brasileiro feminino em 2019, fui vice-campeão brasileiro da Libertadores em 2019, fui campeão dos Jogos Abertos com a Ferroviária, e aí no ano seguinte eu continuei na Ferroviária e a gente foi vice-campeão paulista em 2020, né, com o time feminino. E aí acabou o time da Ferroviária, né? O time mantém, né? A minha passagem por lá acabou, no final do ano eu saí da Ferroviária, e aí eu voltei para Assis. E aí, graças a Deus, num domingo eu estava vendo uma TV lá com a minha esposa, mandaram uma mensagem no Inter, querendo falar comigo, pedindo meu número de telefone, para entrar em contato, que aí eu entrei em contato, fizeram uma proposta. Nesse meio tempo, veio uma conversa com a seleção do Peru também feminina, o Doriva Bueno, que é da cidade de Jaú, que eu já conheço também, e entrou em contato, né, foi conversando, e aí acabei optando pelo Internacional, né, pelo contexto todo do Brasil ainda, de ser um clube grande, e eu querer, né, trabalhar no Inter também, querer colocar meu nome, né, no contexto do futebol feminino no Brasil. Então, aí eu entrei conversando com o pessoal do Inter, nós entramos em acordo, né, e aí eu vim para cá e eu comecei em 2021, aqui no Inter. Um projeto recente, um projeto legal, é um projeto onde eles retomaram o futebol feminino em 2017, e a partir daí só teve crescimento, né, mantendo as equipes, trazendo bons profissionais para trabalhar. O legal é você fazer parte dessa história, desse contexto que vem evoluindo o futebol feminino. Então, foi uma das coisas que me trouxe para o futebol feminino, né? Então, eu estou conseguindo participar dessa história, fazer parte dessa história, conseguir contribuir um pouquinho do tijolinho ali para essa história evoluir cada vez mais, em termos de público, de evolução de treinamento, de evolução de atletas, né? E vamos seguindo fazendo história aí, se Deus quiser. Isso aí, legal pra caramba. Pô, você tem a memória boa pra caramba. Lembrar todas as etapas, os anos certinho, os meses que entrou, isso aí. Confesso que eu fiz uma colinha aqui. Mas eu coloquei só o ano e a equipe na frente, né? Próxima pergunta que eu queria te fazer é em termos de preparação física mesmo, o que tem de diferente, assim, de mais importante na relação entre o futebol masculino e feminino? Assim, o que muda de trabalhar com preparação física com atletas homens e mulheres? Vamos por partes, vamos colocar em termos físicos primeiro, né? Em termos físicos, a diferença de treinamento, o treinamento em si. Eu fazer um trabalho de pliometria para um homem e fazer um trabalho de pliometria para a mulher. Ou seja, saltar cone, saltar caixote. O trabalho é o mesmo, né? Não vai mudar. Fazer um trabalho de sprint, o trabalho é o mesmo, não vai mudar. O que vai mudar é a carga de treino, justamente porque a mulher ela é fisiologicamente mais fraca que o homem. Hoje já tem mostrado estudos que com a evolução do treinamento,
com o treinamento adequado para cada pessoa, a mulher consegue evoluir muito a força dela, mas não a ponto de chegar à força de um homem atleta, né? Um homem jogador de futebol, mulher jogadora de futebol ainda não chega nesse contexto. Mas hoje já se mostra uma evolução bastante significativa nesse contexto. Mas o que acontece? Em termos físico, é geralmente mais a carga. A carga, vou dar um exemplo de carga, né? Uma mulher, ela não pega o tanto que um homem pega no agachamento na academia. O agachamento a mulher pode pegar 80 quilos, o homem pode pegar 120. Estou dando um exemplo aqui de números, tá? Não estou falando que isso acontece, ou pode acontecer também, dependendo do atleta, né? E não necessariamente a gente vai trabalhar com isso. Mas só para diferenciar, para a pessoa ter um pouquinho para a pessoa poder compreender um pouquinho dessa diferença, né? Em termos de trabalho, a minutagem é igual, o campo é igual, né? Os estímulos são iguais, só que cada um vai responder de um jeito, né? Então, vamos dar um exemplo. Hoje, um jogo feminino, ele pode se tornar um jogo de velocidade, mas a característica dele é um pouquinho mais de força, pela características e fibras que as mulheres têm. O homem não, já virou um jogo muito mais veloz, um jogo muito mais rápido, pelo tipo de fibra que o homem tem. Então, são algumas características que a gente pega fisicamente, mas é por causa da fisiologia do homem e da mulher. Mas o treinamento em si, minutagem, campo, equipamentos, tipo de treino, ele é praticamente o mesmo comparado com os homens, né? Eu vim do masculino, eu tive uma adaptação para o feminino devido a essa resposta fisiológica da mulher em termos de carga, não em termos de treino, porque o treino que eu passo é o mesmo que eu passava lá em 2010, quando eu comecei, que eu fui evoluindo, que eu fui aprendendo, que eu passava em 2007, quando eu estava no Voss, um exemplo, né? O que a gente evolui só, o que a gente analisa o contexto, é só essa parte fisiológica. E do contexto de lidar, hoje você tem atletas, a mentalidade vem mudando, né? Porque acontece, como o futebol está ficando físico bastante, tanto no masculino como no feminino, vem perdendo aquele que, eu vou dar aquela migué. Não, hoje o treino ele é intenso, o treino é forte, então você pede os jogadores, as jogadoras, né? As atletas, elas querem saber o que está sendo feito, o porquê que está sendo feito, porque isso vai melhorar para ela. Então, há esse compreender da jogadora do porquê daquele treino, né? Coisas que antigamente não tinha ou tinha pouco, né? Ele vem evoluindo, tanto no masculino como no feminino também, né? Na sua opinião, como que os clubes eles podem ajudar e contribuir para que o futebol feminino continue se desenvolvendo, como tem acontecido nos últimos anos? Olha, hoje o ponto, acho que principal foi quando teve a obrigatoriedade, né, do futebol feminino para os clubes da Série A1. Então, todos os clubes que estavam na Série A1 tem que ter o futebol feminino. Essa obrigatoriedade, ela foi muito boa, né, porque você aumentou o número de equipes. No começo, teve um pouquinho de ruído, porque você vai precisar contratar jogadora. Às vezes a jogadora não tem uma qualidade comparado com o jogador de outro clube. Mas isso, conforme você vai investindo, vai evoluindo, ele vai começando a se igualar. O campeonato de 2019, quando eu comecei, fui campeão brasileiro, é diferente do campeonato de 2023 que está sendo hoje. Hoje você tem, em 2019, geralmente você tinha uma equipe saindo, né, lá em cima, primeiro lugar, que é o Corinthians. Hoje não. Hoje você tem Ferroviária em primeiro, Flamengo em segundo, mesma pontuação, e aí você tem Corinthians, Inter, com a mesma pontuação em terceiro e quarto, e você tem o Povo que já está 5 pontos atrás, mas está bem próximo também, são 2 rodadas. 2 rodadas são pouca coisa, não é muita. Então hoje você vê uma evolução do campeonato. Isso se passa pelo fortalecimento da base que os clubes estão fazendo, para você ter maior quantidade de jogadoras e qualidade de jogadoras, porque se você tem base, você tem que ter um profissional qualificado para trabalhar. Você tendo um profissional qualificado, você melhora a sua jogadora tecnicamente, taticamente, fisicamente. A hora que ela subir, ela sente menos. E aí melhora o nível do futebol, tanto na base como em cima. Então, hoje, as equipes investindo melhor na base, ela vai proporcionar melhores jogadoras, que vai proporcionar melhores campeonatos, melhores espetáculos,
vai atrair o público, que vai começar a colocar mais dinheiro, e aí vai girar a roda, né? Esse é o contexto. E aí você vai acabar até vendendo jogadoras, que já caso que aconteceu no Inter ano passado, e vendeu uma jogadora, uma meio-campista, para o Sporting de Portugal. Uhum. Uma coisa vai puxando a outra, né? E aí o futebol como um todo vai ganhando. É um investimento, não tem como. Quais conselhos você tem para quem quer entrar na área da preparação física? Para quem quer começar a trabalhar com preparação física? Olha, o que eu aconselho, estudar bastante e direto ao ponto, né? Eu, quando entrei na faculdade, eu já entrei sabendo o que eu queria. Assim, são poucas as pessoas que conseguem saber o que é já de cara, né? Isso aí é fato. Às vezes a pessoa até acaba mudando de caminho por um contexto, mas eu já entrei sabendo o que eu queria, já entrei sabendo que era difícil, eu já ouvi várias vezes a pessoa, não, mas tem certeza, futebol é difícil, você não vai chegar no Corinthians, no Palmeiras, porque eu sou de São Paulo, então a referência era dos clubes paulistas, né? Você não vai chegar num clube assim, tem certeza, não é melhor você pensar no plano B. O que eu falo para você, para a pessoa que quer, né, não desiste, vai ser difícil, vai passar por lugares que às vezes você não imagina, né, situações que você não imagina de contexto de trabalho, às vezes você não vai ter material, dependendo das situações de alguns clubes, ou você vai ter um material contado, limitado, e você vai ter que tirar criatividade para poder fazer um treino, né, vai ter que ter criatividade, foco, perseverança, estudar, porque isso te auxilia bastante. Quando eu vim para cá, um dos fatores que me falaram quando eu vim para cá foi as duas pós-graduação, de treinamento e fisiologia. Né? Eles queriam um profissional que tinha essa pós-graduação, não precisava ser mestrado, mas que tinha uma pós-graduação e que soubesse o processo de dar o treino, de saber mexer com GPS, de saber mexer com uma plataforma, de saber analisar dados. Eles queriam um contexto desse. Então, você aprofundar em conhecimento. Hoje você tem artigo, você tem vídeos na internet, né? Hoje as pessoas são de fácil acesso, né? Entrar em contato com as pessoas para trocar uma ideia. Então, ir atrás do que realmente quer e não desistir, porque vai ser difícil, mas uma hora vai chegar. Foi o que aconteceu comigo, graças a Deus, uma hora chegou. E pretendo não parar por aqui, né? Pretendo dar uma sequência aí. Isso aí, boa. Agora, queria fechar esse primeiro bloco de perguntas mais focadas na carreira, né? E agora, para um lado mais pessoal, e a primeira pergunta que eu sempre faço é: qual que é o seu jogador de futebol preferido? Ronaldo, não tem o que falar, o cara é gênio, fora da curva, pensa diferente. Boa. E qual a melhor jogadora que você já viu, sua jogadora preferida? A nossa capita, a Bruna Benítez. A nossa capita, não tem o que falar. De pessoa excepcional, sensacional, e como grupo, capitã de grupo, não tem nem o que falar. Ontem eu fui no jantar que foi uma homenagem a ela, né? Então, foi sensacional, é uma pessoa ímpar, referência total para quem quiser seguir em termos de futebol, em termos de pessoa também. Boa, boa. Qual o melhor estádio, assim, o estádio mais legal que você já conheceu? Assim? Seja trabalhando ou como torcedor, enfim. Beira-Rio, né? Beira-Rio. Beira-Rio é o melhor estádio, gramado impecável, eleito o melhor gramado do Brasil. A atmosfera do Beira-Rio é sensacional, principalmente com as 36 mil torcedores ali, sensacional. Eu nunca assisti um jogo no Beira-Rio, mas eu já fiz o tour lá no estádio e, pô, o estádio é incrível, é lindo mesmo. Fica convidado, quando você vier para cá, pode entrar, a gente conversa aqui, levam para ver um jogo lá. Opa, que isso, hein? Agora eu gostei. Só ver, aí já vai ver um jogo lá, sim. Opa, boa. E o estádio que você tem muita vontade de conhecer, em qualquer lugar do mundo, assim? Eu acho que o San Siro. Eu San Siro? sempre, eu, Não? eu sempre gostei dos times italianos, né? Pelo futebol forte, o futebol de força mesmo, né? E acho que o San Siro é um estádio muito, muito legal para se ver. Futebol à parte, qual que é o seu esporte preferido, assim, que você gosta de assistir? Ou de praticar também?
Olha, no momento, sinuca. A gente vai nos hotéis, então sinuca, a gente pratica lá. Mas eu gosto de assistir bastante, eu gosto de ver vôlei também. Eu joguei Vôlei. vôlei em 2009, então eu gosto bastante de vôlei também. É um esporte que eu gosto de observar, de ver. Eu acho legal a tática, a estratégia de jogo. Eu gosto do vôlei também. E o basquete, quando ele chega mais nas fases finais, né, das ligas principais. Boa. E qual que é o seu atleta preferido também, futebol à parte? Olha, eu falo para você que eu, eu vi a história, o filme, né? Eu achei muito interessante a do Bolt. Achei interessante também a da Serena Williams lá, o filme O filme dela. azul. Exatamente, com o Will Smith. Como acho referência, assim, que eu gostei são esses dois, assim, né? Boa. Qual superpoder você gostaria de ter? Olha, eu gostaria de ler mentes. Exatamente. Para não ter problema, já saber o que a pessoa quer, né? Para É, ver o que a pessoa quer, eu acho que é interessante ler, já saber, já poder fazer, já acho que ajudaria bastante, né? No dia a dia. ajudaria bastante, exatamente. Qual o seu filme preferido? O filme eu gosto desde lá de trás, Coach Carter, treino para a vida. Eu Samuel L. acho Jackson. exatamente. Eu acho esse filme sensacional. Não mostra que as coisas é só o esporte, como no filme eles queriam, né? Só jogar basquete. Não, mostra que tem outro contexto. Você tem que preparar as pessoas para outro contexto além do esporte. Se não der certo no esporte, você tem outras possibilidades, né? Então, eu acho que o filme eu gosto desse. E toda vez que passa eu vejo, ou às vezes eu pego para ver. O filme do Coach Carter eu assisti só umas 10 vezes só também. É muito bom o filme. Uma data importante para você e por quê? Dia do meu casamento. Eu acho que Boa. Boa eu resposta. todo o contexto. A minha esposa conheceu trabalhando no futebol, às vezes não queria que eu continuasse, às vezes queria que eu continuasse. Nos momentos difíceis me apoiou, nos momentos bons estava junto comigo também. Então, acho que quando a gente casou, acho que é um dia importante para mim, né? Boa, bonito, bonito. Agora, a última pergunta que eu faço é como você gostaria de ser lembrado? Olha, eu gostaria de ser lembrado como se ajudasse as pessoas, como uma pessoa que pudesse ajudar, não sei se abrir caminho, mas ajudar no contexto de ser uma referência para a pessoa, de ajudar colocando tijolinhos em evoluções, né? No futebol feminino, estou colocando uma tijolinho ali junto com outras pessoas que estão colocando também. Então, eu acho que você virando referência nesse contexto dá para seguir esse caminho. É só você querer. Dá trabalho? Dá, mas dá para seguir. Se precisar de ajuda, estamos juntos, pode entrar em contato. Eu acho que é legal esse contexto, né? Legal. Boa, boa resposta. Cara, queria te agradecer mais uma vez, ter aceitado aí, tirar um tempinho do seu dia para conversar comigo. Espero que você tenha gostado tanto quanto eu. Achei muito bacana aí a Gostei conversa. bastante. E o espaço é todo seu. Eu que agradeço, né? Acho legal a iniciativa sua de entrevistar profissionais. Eu acho legal essa situação que você está colocando das pessoas poderem conhecer o profissional que trabalha dentro do clube, que é um profissional normal, uma pessoa normal, né? Uma pessoa que é igual a ela, que pode ajudar ela em algum contexto, que pode dar uma referência, que pode dar um direcionamento para alguma situação de estudo, de caminho de trabalho, e mostrar como que funciona, né? Como que é uma pessoa que não é uma pessoa fora, não, é diferente, não, é intocável, não. Eu acho legal isso que você está fazendo nesse contexto, né? Mostrar como que a pessoa, como que ela chegou até lá. É difícil, sempre vai ser difícil as coisas, né? Mas mostrar que não é impossível, que a pessoa, se ela tiver perseverança, ela conseguir, ela pode chegar até o final, ela pode chegar onde a pessoa está também. Boa, legal, obrigado. Se você gostou desse vídeo, não esquece de clicar no botão de curtir, me ajuda bastante. Se inscreve no canal também, caso você ainda não seja inscrito. E fique à vontade para deixar algum comentário aí embaixo. Valeu pela moral e te vejo no próximo vídeo.